Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você já ouviu falar, já ouviu aquela frase, Deus tem um propósito na sua vida? Vamos ver logo após a vinheta. Frase é verdadeira. O sinônimo de propósito é um desígnio, uma finalidade, uma intenção, um objetivo. Deus tem um intento na tua vida. Deus tem algo para ti. Vamos ao tema de hoje. Conhecendo os propósitos de Deus. O nosso texto base está em Provérbios, no capítulo 16, verso 4, que diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Olha que afirmação, realmente o Senhor, ele faz tudo com um propósito. É certo que em tudo Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada ser humano, para todas as coisas. Ele tem um plano, ele tem uma finalidade, um projeto. Deus tem um decreto para ti neste dia. Mas também Deus tem esse propósito para a humanidade no geral, que é justamente a salvação de todos. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu fico maravilhada com esse Deus tão lindo. Um Deus que quando fez algo, esse plano da salvação, quando ele manda Jesus vir aqui, e Jesus ele dá a vida dele por nós, ele deu por todas as pessoas, porque Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. E nós vemos em 1 Timóteo justamente isso, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas, um plano para a humanidade e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós vemos dois propósitos nesse versículo: um, a salvação dos homens, e dois, que é o conhecimento da verdade. A salvação dos homens, Paulo fala em Tito, capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Deus é lindo, não é mesmo? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele não faz acepção, ele não separa um para o céu e outro para o inferno. Não, o propósito dele é a salvação de todos os homens. Mas também lembra que eu falei para o conhecimento da verdade? E a gente vê que existe um convite a este conhecimento. Oséias capítulo 6, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, eu tenho esse convite. Eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer Ele através da palavra. Deus, Ele se manifestou a nós e Ele deixou através da palavra quem Ele é, o que Ele gosta, o que pode me afastar dEle. E nós temos a necessidade desse conhecimento da verdade. Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É muito importante nós estarmos nesta busca pela verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos, para não sermos destruídos com aqueles que negam a Cristo, com aqueles que rejeitam a Cristo, nós precisamos do conhecimento, nós precisamos nos alimentar da palavra, nós precisamos chegar mais perto de Deus. Lembra que Jó falava: antes eu te conhecia de ouvir falar? Mas o convite que nós temos neste dia é de conhecermos ao Senhor, de termos experiência com o Senhor, de termos intimidade com o Senhor. E quando a gente fala que nós precisamos conhecer a verdade, quem é a verdade? Que verdade é essa? Eu quero falar primeiro a verdade que há único Deus, conforme diz Isaías 45, verso 22. Olhai para a minha pessoa, para a pessoa de Deus, e sede salvos vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Não adianta. A gente vê que vivemos dias, vivemos tempos, e o Senhor já nos advertia sobre isso, aonde muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitas pessoas levantados não por Deus, vão estar se manifestando para nos tirarmos do conhecimento da verdade. Então a primeira verdade, há um único Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o
Santo, e nós vamos ver também que há um único mediador. Somente um pode fazer essa mediação entre nós, homens, e o próprio Deus. Vamos ver? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E olha o nome desse mediador: Jesus Cristo, homem. E aí nós vemos que tem um motivo para ele ser o mediador. Nós sabemos, por isso que é importante você se alimentar da palavra de Deus. É importante você aprender, porque quando chegar alguém para perguntar, nós estamos sabendo. Porque o Senhor, ele tem trazido até nós o conhecimento e nós aproveitamos, nos alimentamos e também transmitimos aos outros. Por que Jesus é o único mediador? Vamos ver 1 Timóteo 2,6, o que Paulo fala? O qual se deu a si mesmo. Então Jesus Cristo, ele teve um preço para ele ser o único mediador. E fala assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então nosso Jesus, nosso amado mestre, ele veio em carne, ele deixou a sua glória, ele veio em carne, ele verteu sangue precioso, foi o sangue dele. E é por isso que esse sangue nos torna justificados. Jesus olha para nós, todos aqueles que vão a Ele, todos aqueles que se aproximam dEle, Ele perdoa os pecados em preço de redenção por todos, preço de salvação, preço de resgate, para servir de testemunho a seu tempo. A outra verdade, é somente através de Jesus Cristo que nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia ela fala que outrora nós não éramos filhos, nós éramos criaturas criados por Deus, mas quando nós nos achegamos a Deus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, olha o que ele faz. João capítulo 1, verso 12, que tremendo você entender. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem a questão: aos que creem no seu nome. Então Jesus Cristo, ele, através dele e por ele, sendo o nosso mediador entre Deus e os homens, ele nos faz filhos de Deus. Aos que creem no nome dele, aos que o recebem, porque quando nós recebemos ele, quem que vem morar em nós? O Espírito Santo. Outra verdade, Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele é o mediador. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, falando de Jesus Cristo, e o Verbo veio e habitou entre os homens, habitou entre nós. E aí a gente vê, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Outra verdade importante, que é importantíssimo você saber. É importante você ter sempre isso na tua mente. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio habitar em mim. Eu tive o perdão dos meus pecados, porque Jesus pagou o preço para isso. Mas ele manda dizer para você que ele é fiel em todas as promessas que ele fez. Segundo Pedro 3,9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós paramos um pouquinho para pensar quantas vezes nós queremos ver a justiça de Deus sendo executada aqui nessa terra. Mas o mais interessante é que nós queremos ver a justiça de Deus executada aqui nessa terra contra os nossos inimigos. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas aí nós vemos que Deus ele é paciente para convosco. Ele é paciente, ele é tremendo, por isso que existe um tempo para o cumprimento da promessa.
Que promessa nós estamos esperando? O que nós estamos aguardando? Em primeiro lugar, você não pode perder o foco. Nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo nos ares, o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja, no qual sou eu, é você, é todos aqueles que o receberam como único e suficiente Salvador. Nós aguardamos a transformação desse corpo corruptível. Deus é paciente, mas o momento certo, a hora certa, Ele vai cumprir. Ele vai executar e Ele vai aparecer. Ele vai voltar para todos aqueles que o esperam. Não perca a tua esperança. Confia, porque o que há de vir virá e não tardará. Outra promessa de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. O Senhor nos conduz vitoriosos em Cristo Jesus. Paulo fala em 2 Coríntios 2:14, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Sabe por que é importante você entender isso? Que o Senhor, Ele nos conduz vitoriosos, que o Senhor, através de nós, a palavra dele alcança outros. É por isso que fala, olha que lindo, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. E nós precisamos amar essas almas, nós precisamos nos colocar nesta brecha, nos colocar nesta posição para, através de nós, as pessoas também conhecerem o Deus Todo-Poderoso que nos dá esperança. Outra verdade importante, nós temos um lugar maravilhoso, preparado, aquele que vencer. É importante você entender isso. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, olha que lugar tremendo. Ouvido nenhum ouviu, olha que maravilhoso. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É justamente isso. Nós temos algo maravilhoso, tremendo, preparado para nós. E nós aguardamos isso. 2 Coríntios 5:1, Paulo fala assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, esse corpo aqui, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna lá nos céus, não construída por mãos humanas. Já pensou? Você saber que aqui você tem luta, você tem dificuldade, mas você tem a presença do Senhor contigo, te conduzindo vitoriosamente. E aqui a gente pode até sofrer, pode chorar, pode se entristecer, pode ficar magoado, mas o lugar que Deus tem preparado para nós, a Bíblia fala que não tem choro, não tem tristeza, não tem dor, não tem sofrimento. E é lindo você entender que esse lugar está acessível àqueles que o recebem, que recebem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós temos esta esperança e é por isso que nós temos que falar da esperança, é por isso que nós temos que falar que existe um Salvador, que a Bíblia fala que é único, que é suficiente. E olha, e que é o mediador entre Deus e os homens. Apocalipse 2:7 ainda fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. É tremendo você entender os propósitos de Deus para o ser humano. Primeiro, começando com a humanidade. E aí a gente vê quais são esses propósitos de Deus para o homem. Nós vimos que nós temos um Deus único, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos que nós temos um Jesus maravilhoso, que é o mediador entre Deus e o homem. Nós vimos que é somente através de Jesus Cristo que somos feitos filhos de Deus. Nós vimos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que nos conduz a Deus. Nós vimos que Ele é fiel em toda a sua promessa, que nos conduz vitoriosos em Cristo e que nós temos um lugar preparado, aonde não tem tristeza, aonde não tem dor e aonde não tem choro. Glória a Deus! E esses propósitos de Deus, esses planos de Deus, essa finalidade de Deus, essa intenção de Deus, esse decreto de Deus que é lindo. Olha o que Jeremias fala, o que é Jeremias 29:11. Porquanto somente eu
eu maiúsculo, falando do nosso Deus Todo-Poderoso, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, que decretei a vosso respeito, declarei a Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Eita, olha o que Deus tem preparado para nós. Deus, ele fala assim, eu é que sei, eu que conheço você, eu que conheço a tua estrutura. E no Salmo 33, verso 11, fala assim, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os projetos do seu coração por todas as gerações, e nós aguardamos esse plano do Senhor, esse propósito do Senhor se cumprir em nós. Mas como você espera se cumprir os propósitos do Senhor é muito importante. Primeiro, vamos entender o conselho que Jeremias nos deu em Lamentações 3:26? É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. É muito bom nós aguardarmos, mas não é aguardarmos angustiados, com aflição, não é nós aguardarmos com tristeza, ao contrário, é nós aguardarmos confiante. É por isso que nós temos que ser perseverantes em Cristo. Por isso que esta caminhada é difícil, mas nós temos que nos fortalecer em Cristo, porque o propósito de Deus é perfeito, como diz Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então Deus age em todas as coisas como nós vimos, contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós vemos que Deus está trabalhando a nosso favor. Deus usa aquilo que para nós no momento é maldição e Deus transforma em bênção. Mas o propósito de Deus é perfeito. Mas Isaías 55:11 fala assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Os planos de Deus são perfeitos. O propósito de Deus é perfeito. O decreto que Deus deu a nosso favor, ninguém, a Bíblia fala, invalidará. E o propósito de Deus, além de ser perfeito, é eterno, como diz Salmo 33, de 10 a 11. O Senhor desfaz os planos das nações. Todo mundo viu, né? Esse ano de 2020 foi um ano que nós vimos todos os propósitos, todos os planos das nações, e por que não dizer até os nossos mesmos, não serem executados, porque o Senhor fala que é Ele que desfaz os planos das nações, Ele frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração, do coração de Deus, permanecem por todas as gerações, é eterno. Vai se cumprir. A palavra que Deus fala não volta vazia. Ela realiza aquilo a qual Deus a enviou. Mas o propósito de Deus é de acordo com a vontade de Deus. Isaías 46:10 fala assim: desde o início, eu acho lindo, eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Dá para você entender? O propósito do Senhor é maravilhoso e Ele é de geração em geração, é eterno. Mas o propósito do Senhor, Ele vai se cumprir. Salmo 138, verso 8 fala assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Olha a confiança, o Senhor cumprirá. É real, é verdadeiro, é fato. Ainda continuando o versículo: teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Realmente, Deus não nos abandona. O propósito de Deus para conosco se cumprirá. O propósito de Deus, primeiro, é que nós vivamos para a glória do nome dEle. 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei
tudo para a glória de Deus. E é tremendo você entender isso. Nós vivemos para a glória de Deus. Quando nós vivemos para a glória de Deus, o que importa para nós é agradarmos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é perfeito. Nós sabemos que os propósitos do Senhor para o ser humano, para conosco, para aqueles que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador, vai se cumprir. E agindo Deus, quem? A Bíblia fala, quem vai impedir o propósito de Deus de se cumprir? E é interessante que a gente vê que a consequência da nossa obediência, a consequência de vivermos uma vida para a glória do nome do Senhor, é que nós temos intimidade com Ele. Quer coisa maior do que isso? Quer coisa melhor do que isso? Não existe a intimidade com Deus. O você falar com Deus, você sentir a presença de Deus, não tem nada melhor do que isso. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu, é o Senhor falando, vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Mas olha a condição: quando me buscardes com todo o vosso coração. Lembra que eu falei que a consequência é o fruto de nós vivermos para a glória do nome do Senhor, é a intimidade com Deus, é buscarmos a Deus e Ele se chega até nós, é falarmos com Deus, sabemos que Ele está nos dando atenção. Não tem coisa mais maravilhosa que isso, porque a oração, ela nos aproxima de Deus. O conhecimento da palavra é importantíssimo, como nós vimos, porque a palavra nos mostra qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito do homem para com Deus, qual será? Eu falo sempre para o Senhor que o meu propósito em estar aqui nessa terra é para viver para Ele, é para a glória do nome dEle. Eu quero ter Deus, porque tendo Deus, o resto, o Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então eu falo, Senhor, eu quero o Senhor, porque o resto é o Senhor que vai fazer acontecer. Eu confesso que o propósito de Deus é maior, é melhor do que a realização pessoal, é maior, é melhor do que eu realizar os meus desejos, porque os meus desejos, eles são do momento. E a gente vê, participarmos do propósito de Deus é maior e melhor, porque pertencer a Deus, estar juntamente com Cristo, realizando o propósito de Deus para a humanidade. Romanos 11, verso 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. E eu paro um pouco e eu posso te perguntar, será que você está sendo dele? Será que a razão da tua existência está sendo dele, por ele e para ele? Ou você está vivendo somente para você se agradar? Quando a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e não se preocupe, descanse no Senhor, porque o resto, tudo mais, Ele fará. Vamos concluir. Estar vivendo dentro do propósito de Deus é o que preenche o vazio que o homem tem. Preenche o homem, torna o homem completo. A felicidade do homem é simplesmente a consequência de estar dentro do propósito de Deus, porque o mais é o Senhor que faz. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, fala assim: agora que já se disse tudo, foi a conclusão de Salomão, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus, obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Deu para você entender o propósito maior de Deus para conosco? É justamente isso, como Salomão conclui. Ama reverentemente a Deus. Ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Porque, como diz Salomão, foi para isto que o Senhor nos criou. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.